Oi, eu me chamo Nádia e esse é o meu canal As Vírgulas e hoje eu vim trazer para vocês a resenha da HQ Hoje é o Último Dia do Resto das Nossas Vidas. Bem, essa HQ ela foi publicada no Brasil em 2015 pela editora Martins Fontes e ela é uma autobiografia da autora Uli Lust, que é uma autora austríaca, e vai contar sobre um período de 2 meses em que ela saiu da Alemanha, saiu da Áustria com 17 anos e foi mochilando com uma amiga até a Itália. A HQ se passa nos anos 80, então também é um registro muito interessante da cultura dos anos 80, principalmente a cena punk anarquista. Então a Uli e a Ed faziam parte dessa cena punk anarquista, elas se conhecem por amigos em comum, e aí a Ed convence a Uli a sair dali e mochilar até a Itália, para aproveitar o verão. E assim, elas vão sem planejamento nenhum, é meio de viver como se fosse o último dia do resto de sua vida mesmo, como diz o título. E aí a gente vai acompanhar esses 2 meses, tanto no sentido de se divertir bastante com algumas aventuras que ela passa e dar um pouco aquela... no começo, na verdade, só. Dá um pouco aquela sensação de ai, que vontade de me jogar no mundo. E aí eu achei interessante ser da perspectiva de 2 mulheres, e é isso que torna essa HQ diferente de um On the Road da vida, né? Bom, pra quem não sabe, On the Road, né, é um livro do Jack Kerouac, que é um escritor norte-americano que ficou muito famoso. Ele foi escrito mais ou menos nos anos 50, ele fez parte, é um marco do movimento cultural literário que é a geração Beat, e o On the Road vai falar justamente sobre essa vida na estrada, como sugere o título, né? Só que da perspectiva masculina, e eu sempre fiquei curiosa para ver como era um relato de mulheres que mochilam, né? Mulheres mochileiras, porque e aí essa HQ mostra exatamente essa diferença, e a grande diferença é, por mais que a gente esteja em busca de uma liberdade de vida, a gente ainda se encontra presa ao que a sociedade enxerga do nosso corpo. Então a gente ainda se encontra presa ao nosso sexo, no sentido de passar por opressões na estrada e numa vida que você quer viver plenamente a sua liberdade, como é o caso das 2 personagens. Elas foram em busca dessa aventura no sentido de viver a vida na mais plena liberdade, mas o muro da opressão sexual que a mulher passa estava ali, no meio disso. E aí, assim, tem a diferença entre as 2 personagens, que a Ed, que é a amiga da autora, né, ela é dita como ninfomaníaca, então meio que em nenhum momento ela se incomoda de ser constantemente vista como um objeto sexual, porque é isso que acontece basicamente com elas, assim. Esse é um dos grandes temas dessa HQ. E aí tem várias coisas que acabam me incomodando com relação a isso, porque eu tenho uma visão bem crítica com relação à liberdade sexual feminina, no sentido de que não é que eu esteja alinhada com o pensamento puritano, pelo contrário, mas para alcançar a verdadeira liberdade sexual para as mulheres, para mim, a gente teria que mudar a mentalidade da sociedade inteira. Então, quando a gente acha que liberdade sexual é o fato de ter a escolha de transar com quem quiser, isso não muda a estrutura do pensamento da sociedade. Então é isso que acontece. A Ed se acha na liberdade de transar com quem quiser, mas estruturalmente ela continua sendo vista apenas como um objeto para os homens. E dá a entender de que ela vê os homens da mesma forma. Então, digamos que existe essa igualdade. Se eu ver um homem como um objeto sexual do mesmo jeito que ele me vê, estamos quites. Mas não é isso que acontece, porque no momento em que um homem não quer uma mulher, ele pode simplesmente não querer ir embora, né? E aí no momento em que uma mulher não quer um homem, como é o caso da Uli, que em vários momentos ela não queria esse tipo de relação, ela não tinha essa opção.
Então, para Ed, parece confortável que ela se denomine como ninfomaníaca e fica dizendo, eu não vejo problema em vender o meu corpo, porque essa é uma forma de, durante o percurso delas e durante a passagem delas na Itália, acaba tendo muitas situações de prostituição, como sendo a única forma delas conseguirem dinheiro. E isso também foi algo que me incomoda bastante, mas eu entendo que a HQ não tá panfletando em favor disso, mas mostrando a realidade mesmo, como é que uma mulher sobrevive numa sociedade machista, uma adolescente ainda mais, né? Então, assim, tem várias coisas bem polêmicas em relação a esse assunto. E aí ela vê a única forma de sobrevivência na prostituição. E até o momento em que a Uli começa a ver, tipo assim, não é isso que eu quero viver a minha liberdade plenamente e eu só posso conseguir dinheiro dessa forma, vendendo meu corpo. Mas a Ed acaba não se incomodando com isso e de alguma forma ela até meio que encara de uma maneira muito alienada pra mim, porque ela parte de uma perspectiva muito individual. E eu acho que o que a HQ faz a gente pensar e o que o contraponto da Lula, quando ela começa a se incomodar com isso, faz a gente pensar, é que essa não é uma questão individual. Então, quando a gente está falando de prostituição e liberdade sexual, se a gente toma isso como uma perspectiva individual, a gente está tendo uma perspectiva liberal, né? Em que o que importa é como eu lido com isso. E a gente está ignorando todas as outras mulheres que estruturalmente sofrem com isso e que não é porque pra mim tá ok que eu vou, né, não me importar com o que acontece com as outras mulheres, porque o que o feminismo diz é que inclusive é uma frase muito emblemática, que é da Audre Lorde, é: eu não sou livre enquanto alguma mulher não o for, mesmo quando as correntes dela forem diferentes das minhas. Mas é assim, não importa se pra mim eu não me vejo presa em certas amarras, quando outras mulheres estão presas a essas amarras, né? E isso tudo foram reflexões que a HQ me trouxe, porque me fez pensar nisso. São opiniões que eu tenho, mas não são opiniões que existem aqui dentro da HQ. Sim, em nenhum momento a perspectiva da Uli ou a HQ se denomina como feminista. Ela apenas relata as coisas que aconteceram, os sentimentos dela, ela relata quando ela estava se divertindo, ela relata quando ela estava incomodada, ela relata a perspectiva da Ed, que é essa perspectiva, digamos assim, mais individualista, e isso deixa aberto para o leitor interpretar, né, da forma como ele vê a situação. Eu, com os pensamentos que eu tenho sobre feminismo e sobre a liberdade sexual, interpreto dessa forma, que por mais que elas estivessem querendo viver uma liberdade plena, elas estavam presas às opressões que aprisionam o nosso gênero, né? Então, o que isso quer dizer na HQ? Em todo momento, a Uli era vista como uma garota livre, então porque ela estava livre, leve e solta, viajando por aí, eu vou me aproveitar dela. Era assim que os homens que elas acabavam conhecendo pensavam. E ela vai vendo que isso é uma repetição e isso começa a deixar ela muito ansiosa e muito enojada. E vou dar um aviso de gatilho, que ela é estuprada e ela vê que, tipo assim, eu não tenho a liberdade que eu achava que eu tinha, assim. Eu achava que eu tava vivendo livre na sociedade porque eu era punk, porque eu era anarquista, mas dentro desses movimentos não se resolve a questão, né, de gênero. Então, eu achei que essa perspectiva que ela trouxe foi interessante. Mas isso é a interpretação minha, né? Novamente, reafirmando. Quando a Uli passa pelo estupro, que ela começa a se dar conta dessas coisas, de que em todo lugar em que ela passar, os homens vão vê-la como presa, né? Ela até chega mesmo a desenhar isso aqui na HQ, né? Essa imagem de ser todo o tempo, ter esses predadores em cima dela, são olhos sugando ela faz essa metáfora imagética aqui.
E em determinado momento ela acaba se distanciando da Ed, justamente porque a Ed não se importa em nenhum momento com isso. Quando ela fala que foi estuprada, a Ed não se importa, inclusive depois acaba se relacionando com o cara. E aí, enfim, isso vai ter várias nuances psicológicas. Depois ela acaba também se relacionando com o cara que a estuprou e ela vai ficar se questionando se ela não estava fazendo isso por questão de culpa. Então, essa parte de como que uma vítima de estupro reage abre para várias discussões, mas é tudo muito, eu acho que real, no sentido assim, ela tá falando de como ela se sentiu. Eu não acho que em nenhum momento ela tá dizendo que isso é certo ou se isso é errado. Eu acho que é uma leitura interessante para você discutir essa questão de liberdade sexual, né? Até que ponto vai a nossa liberdade sexual quando a gente não tem o direito de dizer não e quando muitas outras mulheres não têm o direito de dizer não. Inclusive, essa questão da condição da prostituição, sabe? É algo que eu acho que é um assunto que dá muito pano pra manga, dá pra gente desenvolver bastante sobre isso a partir das situações que ela coloca aqui na HQ. Se tem um mundo em que a única forma de uma garota que se acha livre é conseguir dinheiro e quando ela tá tentando viajar de cidade em cidade, a única forma que ela vê de conseguir dinheiro é aprisionando o corpo dela quando ela não quer, isso pra mim não é liberdade, né? A liberdade dela escolher vender o corpo dela, mas não existiria outra forma, né? Isso pra mim só prova que realmente a sociedade só vê a gente como um serviço sexual, porque em nenhum momento tem alguma situação em que ela, vou trabalhar aqui nesse café pra poder conseguir dinheiro, né? É como se fosse a maneira mais fácil, entre aspas, tem até essa expressão horrível, porque vida é fácil pra quem, né? Não acho que seja vida fácil de jeito maneira. E meu posicionamento aqui, né, não é um posicionamento de quem condena mulheres, mas sim de quem condena quem consome e de quem, tipo assim, a crítica é sobre a estrutura da situação de prostituição e não para mulheres. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se vocês ficarem interessados na HQ, eu vou deixar aqui o link para comprar aqui embaixo. É o meu link da Amazon. Se você comprar por esse link, você está ajudando o canal sem pagar nada a mais por isso. Eu quero finalizar agradecendo aos apoiadores do meu perfil e do canal. Com a ajuda de vocês que eu estou dando continuidade a esse trabalho. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.